Olá, turma! Bom dia, tudo bem? Hoje, na aula, a gente irá introduzir um assunto muito importante na história do Brasil, que é a ditadura militar que aconteceu entre 1964 e 1985. Bom, esse regime ele surgiu dentro do contexto da Guerra Fria, que era um conflito indireto entre os Estados Unidos e a União Soviética, como por exemplo a tão chamada corrida espacial. Não sei se vocês já ouviram falar, alguém da turma já ouviu falar sobre o que foi a corrida espacial, o que foi a Guerra Fria. Hoje a gente não vai introduzir muito nesse conceito de Guerra Fria, porque o que importa é a questão da ditadura militar. Mas em relação à corrida espacial, foi aquela corrida que todo mundo comentou sobre os Estados Unidos pisou na Lua, vamos dizer assim, né? Então, essa questão da corrida espacial, ela foi essa concorrência, né, de quem iria à Lua, né? Então, esse é um contexto, assim, legal pra gente debater depois. Dentro desse sentido, da Guerra Fria, era onde o mundo estava dividido em dois blocos, que era o bloco capitalista e o bloco socialista. Ou seja, dentro desse contexto do Brasil, né, do início da ditadura militar, a gente fala que qualquer simpatia pelo socialismo, mesmo que fosse para lutar contra um bem social, por uma justiça social, já era visto assim como suspeita. E dentro desse sentido, para a gente fazer uma analogia assim que é um pouco parecido com esse contexto do início da ditadura militar, é o 8 de janeiro. Não sei se vocês lembram, alguém da sala lembra o que foi o 8 de janeiro? Alguém sabe ou não sabe? Se alguém quiser responder, pode levantar a mão. Tá completamente liberado para poder falar sobre isso. Mas já que ninguém, né, se propôs a falar, então a gente vai falar. O 8 de janeiro foi uma articulação, né, dos burgueses, da sociedade, que tentou derrubar, né, o governo, a ascensão do novo presidente. Então, assim, é uma articulação bem parecida com o início da ditadura militar, que foi a derrubada do presidente João Goulart e o início, né, da ditadura militar de 1964. Dentro desse sentido, a gente falando sobre capitalismo e socialismo, e quando eu disse que qualquer sinal de simpatia ao socialismo era um motivo de suspeita, então, dentro desse contexto, o debate central é que os articuladores do golpe, ele vai utilizar do anticomunismo para iniciar o golpe militar. Ou seja, a rejeição e perseguição às ideias comunistas foi a principal justificativa usada pelos militares brasileiros para a derrubada do presidente João Goulart, como eu havia falado agora há pouco, em 1964. A elite econômica, ou seja, quem estava elevado ao poder, quem tinha mais dinheiro, né? Quem tinha assim, não um financeiro muito bom, mas quem era os donos de empresas, quem tinha muito dinheiro, que fazia parte dessa política econômica brasileira naquele momento. E a imprensa também, ela apoiou esse movimento, temendo essa possível ameaça comunista, ou seja, utilizando o anticomunismo como uma desculpa para esse golpe. A gente pode falar também, dar uma retrocedida, trazer um fato na questão da Era Vargas, né, que tem o período da intentona comunista, né, se eu não me engano eu já falei isso com vocês, que é um pouco antes, que a gente já estudou em aulas anteriores, né, essa questão da intentona comunista, que foi uma articulação desses partidos junto com apoiadores, né, do bem social, da justiça social, em busca de tentar fazer uma revolução, né? Então, como essa intentona não deu certo,
desde então, mas muito antes disso, mas desde então, este momento, eles utilizam o anticomunismo para querer reprimir as pessoas e a justiça social em qualquer momento a partir disso. Bom, aí agora eu deixo não uma pergunta, mas um questionamento que a gente pode falar sobre isso depois, né? Mas será que o golpe militar era só para combater o comunismo, né? Com a desculpa do anticomunismo, ou também foi, né, uma forma de manter os privilégios, né, da burguesia, impedir reformas sociais? Eu não vou entrar muito nesses conceitos, porque a gente já debateu sobre isso nas aulas anteriores, né? Espero que vocês tenham conseguido assimilar. Caso não, a gente vai tirando dúvidas. Quem tiver questionamento pode perguntar, pode levantar a mão, que eu respondo, eu deixo você expor sua opinião também. Então, eu estou aberta, tá, gente? Pode conversar comigo. Né? Agora, dentro dessa introdução, eu vou disponibilizar, né, a letra de uma música que fez parte, que foi censurada durante a ditadura militar, como um recurso cultural, né? Então, a música é Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré. Então, eu vou distribuir para vocês. Bom, como a gente já deu uma lida, né, já cantou a música, então vamos observar alguns versos que são importantes aqui, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esses versos são importantes, assim. Então, aí eu retorno uma pergunta pra vocês. Por que essa música foi importante? E por que essa música foi censurada? Alguém sabe me responder, né? A partir dessa leitura que a gente fez, bem detalhada da música. Então tá. Vamos aqui que eu vou tentar dar uma explicada para vocês. Depois eu também quero que vocês, né, procurem qualquer meio de rede e tragam música para mim relacionada à ditadura militar que foi censurada ou que não foi censurada, mas que falava sobre essa repressão da ditadura militar. Mas isso a gente fica pro final da aula, que aí a gente articula melhor isso. Então, a resposta mesmo, assim, em relação à música, é que a música se tornou um símbolo de resistência durante aquele período. A música chamava o povo à ação, a ir pra rua, a lutar por seus direitos, a ir contra aquela ditadura, aquela coisa que era muito repressiva, que machucava as pessoas, né? A luta pelos seus direitos, denunciando a omissão e a passividade, né? Mesmo sem usar palavras explícitas contra o governo na música, a mensagem dele as pessoas era considerada subversiva, por isso que foi proibido. Então, assim, quando a gente olha detalhadamente, quando a gente consegue compreender um pouco desse período, ou o início, né, porque essa música ela foi lançada em 1968, ali, 1 ano e meio, 2 anos depois do golpe, né, que já era uma coisa bem repressiva, que foi ali durante a AI-5, né, que é um ato institucional, bem repressivo, inclusive. Então, assim, foi uma coisa extremamente marcante e que, claro, eles iriam proibir, porque qualquer ato de resistência, eles iam proibir, não é, gente? Agora, depois disso, né, em relação a esse pequeno início ali, né, durante esse longo período de ditadura, a gente vai debater alguns pontos, né, algumas perguntas chaves para entender um pouco mais esse período, né. Quais foram as formas de resistência nesse período, né? A resistência aconteceu de várias formas, né? Tanto de organizações políticas, partidos políticos, como por exemplo o PCB, né? Que foi um partido assim que lutou severamente contra a ditadura, né? Manifestações populares, como a passeata dos 100 mil. Depois eu vou trazer umas imagens para vocês terem uma noção de como que foi, né? Jornais alternativos, rádio, era uma coisa muito importante naquela época. Era rádio como a Aliança Nacional Libertadora,
né? Depois eu quero passar um filme interessante pra vocês, que é sobre o Carlos Marighella, que foi um cara que participou de uma guerrilha armada contra a ditadura, uma coisa assim bem interessante. Depois a gente traz pra vocês tentar entender um pouquinho mais sobre esse contexto histórico muito triste na história do Brasil, né? Houve também uma resistência armada com a guerrilha, né? Que foi uma delas, né? Que é essa que eu falei pra vocês em relação ao filme que eu quero passar pra vocês, música, arte, literatura, inclusive a música que a gente acabou de ler. Então, assim, eles utilizavam essas coisas intrínsecas pra poder ser um ato de resistência, porque se você resistia e eles descobrissem, você era punido, você sumia do mapa, né? Como hoje, também um exemplo, a gente tem o filme, né? Que foi o Ainda Estou Aqui, né? Que é um filme muito interessante. A gente também pode trazer depois pra gente fazer uma análise do filme muito interessante. É um filme muito legal, muito bom. Então, assim, é bom a gente utilizar essas ferramentas porque a gente às vezes consegue assimilar melhor o conteúdo, como realmente foi aquilo, não é? Bom, como a ditadura, né, ela controlava, né, a sociedade, né, a censura de músicas, filmes, jornais e livros, a prisão, a tortura, o desaparecimento de opositores políticos, propaganda oficial, como o slogan Brasil ame ou deixe, né, vigilância sobre universidades, sindicatos, movimentos sociais, militarização da educação, com disciplina rígida e doutrinação. A gente tem alguns exemplos, como por exemplo a ex-presidente Dilma Rousseff. Às vezes vocês não saibam, né? A gente pode fazer uma pesquisa sobre isso, depois a gente pode fazer uma busca mais a fundo, né? Sobre essas pessoas que fizeram parte da resistência, né? E, nesse sentido, a gente tem que falar, né, sobre um fator que também é muito importante, né? Que qual foi o papel dos Estados Unidos na política brasileira nesse período? Né? Durante a Guerra Fria, como eu expliquei para vocês em cima, os Estados Unidos apoiaram os golpes militares em vários países da América Latina, né? Para impedir o avanço do socialismo, sempre com a desculpa do anticomunismo. No Brasil, os Estados Unidos apoiaram diretamente o golpe de 1964, tanto que eles mandaram pessoas para ensinar os militares com um curso de tortura. Olha só, gente, pensa o quanto isso é drástico, assim, sabe? Oferecendo apoio político e logístico, com essa desculpa, mas sempre com a desculpa do anticomunismo, dentre outras estratégias, né? Tanto que a gente tem um período que tem um filme que também é muito interessante, mas eu não sei se eu consigo ter acesso a ele, né? Que é o que é esse companheiro, que fala sobre o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, né, que eles vão fazer uma troca de vários presos da ditadura. Então eles sequestram esse embaixador dos Estados Unidos na intenção de resgatar alguns presos da ditadura. Então, assim, é uma coisa, assim, muito triste, né, pessoal? Então, pessoal, para concluir, então, o que a gente consegue entender desse período, né, desse primeiro momento? Assim, isso aqui é só uma introdução do conteúdo, a gente vai se aprofundar nas próximas aulas, especificamente de alguns momentos, né, desse período muito triste, muito grotesco da história do Brasil. Mas o que fica de entendimento, gente, é que foi um período muito grotesco, de muita maldade, né? Então, assim, a gente vai se aprofundar nas próximas aulas, né? Eu vou trazer filmes, né, pra gente poder assistir, pra gente poder debater, textos, imagens, né? Então a gente tem que estar focado, a gente realmente tem que aprender o que significou esse momento na história do Brasil, não é, pessoal? Então tá bom, pessoal. A aula de hoje vai se encerrando, mas nas próximas aulas a gente vai continuar debatendo e aprofundando mais nesse assunto. Um beijo!